Olá, pessoal! Está começando o primeiro dia de aulas do curso online gratuito de atualização SECAD. O SECAD é o Sistema de Educação Continuada à Distância da ArtMed, a maior e mais completa plataforma de atualização profissional da área da saúde no Brasil. Todas as nossas atualizações profissionais têm chancela das mais importantes sociedades científicas da saúde no país. No SECAD, você tem acesso a uma plataforma integrada dos melhores conteúdos da sua especialidade no formato impresso e também online, com casos clínicos reais e questões comentadas, além de um grande acervo de mais de 10 mil artigos já publicados. Tudo isso também está disponível na palma da sua mão com o aplicativo SECAD, que foi totalmente remodelado para você ter acesso aos conteúdos com ainda mais facilidade. Abaixo deste vídeo, na página do curso, nós indicamos algumas atualizações profissionais que podem ser de seu interesse. Clique nelas e você será direcionado ao site do SECAD. Este curso gratuito é promovido pela ArtMed, o maior hub de educação em saúde do Brasil. Neste final de ano, nada melhor do que presentear alguém que você gosta com conhecimento, não é verdade? Veja as ofertas especiais que a ArtMed preparou para você. Ao aproveitá-las, você ainda pode presentear alguém. Veja como! Ao se inscrever em qualquer programa de atualização do SECAD, a nossa plataforma de educação continuada, você ganha um cupom de R$ 300 em livros que pode ser utilizado por quem você quiser. Para garantir este presente, você deve digitar o cupom que aparece na tela antes de finalizar a compra. O voucher para aproveitar os livros será liberado para o seu e-mail em até 10 dias úteis após a confirmação do pagamento. Além disso, até o dia 31 de dezembro, na compra de 3 livros, você paga apenas 2. Escolha 3 títulos de sua preferência e, ao inserir o cupom no carrinho de compras, você ganha um desconto que equivale a um livro de graça. O desconto é sobre o preço de capa dos livros. E para finalizar, ao se inscrever em cursos digitais com valor a partir de R$ 600 da ArtMed 360, você ganha um voucher de R$ 200 em livros que será enviado para o seu e-mail em até 10 dias úteis depois da confirmação do pagamento. Ele pode ser utilizado por você ou, se preferir, você pode presentear alguém. Clique nos botões que aparecem nesta página para ser direcionado aos sites dos produtos e aplique o cupom na hora de finalizar a compra. Ainda antes de começarmos com a nossa primeira aula, tenho alguns avisos importantes. Primeiro, para receber o seu certificado de participação neste curso online de atualização SECAD, você deve assistir a esta videoaula de hoje até o final e também a videoaula de amanhã e registrar a sua presença nos 2 dias. O certificado será emitido com o nome que foi inserido na página de confirmação de presenças, então é importante você marcar presença com o seu nome completo. Outro aviso: as videoaulas deste curso vão ficar no ar somente até a próxima terça-feira, às 23h59, horário de Brasília. Neste horário, nós vamos retirar as 2 videoaulas do curso do ar. Então, você tem aí alguns dias para assistir a elas e marcar a sua presença. É importante você saber também que o certificado será enviado por e-mail em até 7 dias úteis após o curso sair do ar. Bom, avisos dados, tudo pronto para começar o primeiro dia de aulas. Ressalto que o conteúdo a seguir foi elaborado por um autor dos programas de atualização do SECAD, com base em um artigo desenvolvido por ele. Você pode ter acesso a este conteúdo e muitos outros se inscrevendo nas atualizações profissionais do SECAD. Agora sim, uma boa aula para você! Olá, pessoal. Eu sou Rosmari Arias, sou médica geriatra, médica paliativista, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o cuidado paliativo. Como que a gente vai classificar quem é candidato ao cuidado paliativo, quando a gente deve começar o cuidado paliativo, tá bem? Espero que vocês aproveitem bastante a aula. Vamos lá. O que você entende por cuidado paliativo? É muito importante que a gente saiba
que o cuidado paliativo, ele precisa ser feito por uma equipe. Não se faz cuidado paliativo sozinho, ou só um médico, ou só a enfermeira, ou só um componente da equipe. Como vocês podem ver nessa foto, o paciente que está candidato a cuidado paliativo, ele precisa do seu médico, ele precisa da sua enfermeira, de toda uma equipe, mas ele também precisa de apoio, ele precisa da sua família, ele precisa das pessoas que ele ama próximas a ele, né? Mas eu gostaria de fazer uma crítica a essa foto. Muitas vezes o cuidado paliativo, ele é mostrado como pegar na mão, ofertar cuidado, ofertar apoio. Mas não somente isso, né? E a gente vai ver isso na aula de hoje, né? Na aula que nós vamos começar, mostrando que vai além, tá? É segurar na mão, sim, mas não só isso, né? Só para a gente começar a entender um pouco melhor de onde veio a palavra paliativo, né? Ela deriva de uma palavra do latim chamada pallium. E o que é o pallium? Que cobria, que protegia alguns peregrinos na época da Idade Média, que faziam suas caminhadas, que faziam muitas peregrinações longas, muitas vezes expostos a frio, a chuva, a destemperos, enfim, da natureza, e muitas vezes adoeciam, né? Então, o pallium é esse manto que ficava protegendo esses peregrinos, né? Aqui a gente vê uma foto do período bizantino, uma pintura do período bizantino, onde a gente nota que os papas passaram a usar o pallium. Agora não mais esse manto protetor, mas se vocês observarem aqui essa estrutura, que parece um Y, que está de ombro a ombro e que desce, né? Esse era o novo pallium, que indizia não somente uma proteção, mas uma conexão com algo maior, com algo sagrado. Aqui a gente tem uma foto do Papa João Paulo II com o seu pallium, né? E o Papa João Paulo II, ele está aqui nessa aula, não é por acaso, mas ele foi um paciente que se beneficiou do cuidado paliativo. Ele era portador de doença de Parkinson, uma doença de Parkinson avançada, e ele escolheu receber os seus cuidados de final de vida no seu leito, dentro da sua moradia ali no Vaticano. Bom, entendendo um pouquinho, a gente vai entender também um conceito chamado hospice, que vem do inglês. Hospice quer dizer hospedaria, tá? Foi um termo usado para definir alguns abrigos que davam guarida a conforto, cuidados a peregrinos e viajantes também nessa época da Idade Média e posteriormente, desde as hospedarias medievais na Europa até o século XII. Essas instituições elas se aprimoraram de maneira que passaram a ser não só hospedarias, mas também onde esses peregrinos que adoeciam e acabavam recebendo guarida nesses locais, eles morriam ali. Eles eram cuidados, muitas vezes tinham doenças graves e acabavam indo a óbito nesses locais. E do século XII para frente, as coisas foram se aprimorando, digamos assim, esses hóspices foram se aprimorando e aquelas velhas hospedarias começaram a ter características de hospitais. Tá? Então, existiam nesses locais, nesses hóspices do século XIX, alas para cuidados de, por exemplo, pacientes que tinham câncer, que tinham tuberculose, e geralmente eram cuidados leigos, não eram cuidados especializados em saúde, feitos por freiras, né, por religiosas, e eram voltados para o cuidado espiritual e para o controle de dor. Até que chegamos ao século XX, né, em meados do século XX, onde a gente tem o surgimento do nome mais importante do cuidado paliativo moderno, que é a doutora Cicely Saunders. Ela começou a trabalhar no St. Luke's Home, em Londres, em meados do século XX,
tá? E lá, ela era, inicialmente, a formação dela era como assistente social. Posteriormente, ela sentia maior necessidade de auxiliar os pacientes, tornou-se enfermeira. E, posteriormente, aos 40 anos, ela acabou estudando e se formando em medicina. Então, ela foi uma profissional completa, né? Se dedicou ao estudo do alívio da dor nos pacientes em fase terminal de doenças, sobretudo doenças oncológicas, principalmente. Descreveu de uma maneira não somente verbal, mas também de uma maneira científica, a necessidade que esses doentes tinham, né, no que diz respeito ao controle de sintomas. Acabou difundindo o conceito de dor total, onde esse conceito abrange o quê? Que o indivíduo ele não tem somente uma dor física, mas ele tem uma dor espiritual, uma dor social, a partir do momento em que ele adoece, né? O deslocamento dele, muitas vezes, de não conseguir se inserir mais numa mesma sociedade, numa mesma comunidade, como consequência da sua doença, né? E ela se tornou uma grande defensora desses pacientes e os cuidados de final de vida que eram oferecidos a essas pessoas adoecidas, tá? E, em 1967, ela fundou o St. Christopher Hospice, que existe até hoje na Inglaterra, dando origem ao que a gente chama de movimento hospice moderno. Tá? Aqui do lado a gente tem uma foto da doutora Cicely Saunders, que dedicou muitos anos de sua vida aos cuidados desses pacientes. Aqui a gente tem uma foto na época do St. Christopher's, que permitiu não somente assistir a esses doentes, muito graves muitas vezes, né, em fase avançada de doença, mas também permitiu esforços para difundir ensino, pesquisa na área de cuidados paliativos. E vale lembrar que o conceito de hospice, o conceito de cuidado paliativo moderno, ele foi se expandindo progressivamente. Em 1982, a Organização Mundial de Saúde criou políticas que contemplavam o alívio da dor em pacientes principalmente com câncer, né, e que foram aplicáveis a todos os países. Em 90, houve a primeira formulação de conceito do que eram os cuidados paliativos. Em 2002, a primeira reformulação da definição, e em 2017, uma segunda reformulação, que é a definição atual que nós temos. Como é essa definição, esse conceito? Nós temos o conceito, hoje, difundido pela OMS, de que cuidado paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes, não só de adultos, mas de crianças também, e famílias que enfrentam problemas associados às doenças que ameaçam a vida. Previne e alivia sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais ou espirituais. E é importante entender essa nova definição, que foi reformulada em algumas questões aqui, alguns detalhes, mas que não é só o adulto ou o adulto velho, idoso, que vai receber o cuidado paliativo. E ele é aplicável a todos, em qualquer momento da doença, principalmente no final dela, mas também pode-se começar a fazer cuidado paliativo no início de uma doença, no seu diagnóstico, né? E isso a gente vem trazendo cada vez mais vezes para que as pessoas tenham essa consciência de que o cuidado paliativo não é igual à terminalidade. Pode ser iniciado desde o diagnóstico de uma doença potencialmente ameaçadora da vida. E vale lembrar aqui que nós temos uma contemplação não só de como a dor, por exemplo, mas de sintomas psicossociais, de sintomas espirituais, tá? E uma curiosidade, vocês vão ver muitas vezes que o cuidado paliativo acaba sendo simbolizado como uma borboleta, né? A alegoria da borboleta. Por quê? Porque a borboleta, ela tem uma vida muito curta, né? Uma meia-vida muito curta, mas nesse tempo de vida que ela tem, ela consegue fazer uma coisa maravilhosa, que é sair polinizando as flores e permitir que a vida se renove. Então, digamos que o cuidado paliativo, ele tem essa função, né? Tornar a vida de alguém, por mais que seja uma vida curta, numa vida com qualidade de vida, e que essa pessoa possa ressignificar a sua vida, fazer coisas importantes, não só para ela,
mas para as pessoas que a rodeiam, as pessoas que são importantes para ela, tá? Esse quadro é bem famoso, chama-se Ciência e Caridade, foi pintado pelo Pablo Picasso em 1897, ainda numa fase não cubista, né, do Picasso, e ele é extremamente significativo, porque aqui a gente tem a visão, a imagem de provavelmente uma mulher doente, uma pessoa doente, talvez no seu leito de morte, né, rodeada pelo seu médico, aqui preocupado, aferição de alguns sinais vitais. Vocês podem notar que a cor dessa pessoa já é uma cor diferente da cor mais vívida da pele do médico, então provavelmente essa pessoa está, assim, mal perfundida, chegando talvez nos seus últimos momentos de vida. E aqui do outro lado, a gente tem a figura de uma religiosa, né, ofertando água, ofertando um alimento, talvez, trazendo esse alento não somente médico, né, mas também do ponto de vista religioso, do ponto de vista de apoio espiritual, né? E essa freira segura uma criança, que a mulher, talvez, né, provavelmente uma mulher, fita com os olhos tristes, né, talvez essa criança, a filha dela, ela se despedindo, talvez, da sua criança, né. Então, esse quadro, aquele ponto que nós comentamos no início da aula, onde o cuidado paliativo não se faz sozinho. Se nós tivéssemos somente o médico nessa foto, né, nessa pintura, ou somente a freira, as coisas iam estar meio incompletas. Então, é interessante o quanto esse quadro é abrangente, o quanto ele traz para a gente o valor do cuidado. Aqui, eu quero convidar vocês para outra reflexão. Essa obra é extremamente conhecida também, está lá na Igreja do Vaticano, né, a Pietà de Michelangelo, que foi esculpida em 1499, e quem visita a Basílica de São Pedro está muito acostumado a ver essa imagem, né, a Pietà de frente. Mas, se a gente transportar um pouquinho para a nossa realidade, diante de um paciente, muitas vezes com uma doença grave, será que nós enxergamos ele sempre no mesmo ângulo, né? Sempre olhando da mesma forma, né? Com os mesmos detalhes que outros profissionais talvez estejam acostumados a avaliar? O que eu convido vocês a fazer é olhar as coisas talvez do ponto de vista do profissional em cuidado paliativo. Ele vai olhar a Pietà por outro ângulo, ele vai olhar a Pietà de cima. O que eu quero dizer? A gente vai treinando o nosso olhar para enxergar aquele paciente de uma outra forma, não só sempre da mesma maneira, mas olhando outras necessidades, outros detalhes que talvez sejam muito ou até mais importantes para a gente conduzir esse caso, tá? Alguns aspectos importantes que a gente deve pensar no cuidado paliativo, onde o foco ele é o indivíduo. Então, eu tenho que lembrar que esse indivíduo ele é um ser biográfico, ele é ativo, ele tem direito à informação sobre o seu estado de saúde e tem autonomia plena para decidir sobre a sua vida, sobre o seu tratamento. Obviamente, muitas vezes nós vamos nos deparar com pacientes que não têm mais essa condição, mas a sua família muitas vezes está ao lado para trazer decisões prévias que ele tenha manifestado para esse familiar, enfim. E o que é importante lembrar, pessoal, hoje em dia, a grande maioria das doenças da medicina, elas não têm cura. A hipertensão, a doença renal crônica, as doenças pulmonares. Então, muitas delas não têm cura, mas elas têm controle. E dentro disso, a gente pode oferecer um melhor controle, uma melhor qualidade de vida para os nossos pacientes, mesmo que estejam diante de doenças incuráveis, tá? Então, hoje, o tratamento das doenças visa muito o controle dos sintomas que ela traz. E, basicamente, o cuidado paliativo vai se esmerar para fazer esse controle de sintomas o mais excelente possível, tá? Ele pode ser indicado e deve ser indicado para vigência de qualquer doença crônica e pode ser em diferentes estágios da sua evolução. Pode ser desde o início, desde o seu diagnóstico, na sua metade ou até na fase mais avançada ou final. Tá? Todos os pacientes, eles podem receber os cuidados paliativos desde o início da doença. Logicamente,
vai haver uma diferença nessa proporção, e daqui a alguns slides a gente vai perceber isso, logicamente no início, talvez, da doença não tão predominante, e mais para o final da doença, o cuidado paliativo se torne mais importante, tem um peso maior, né? Os pacientes com câncer, eles têm uma evolução de doença um pouco mais previsível, a gente vai entender o porquê, e em relação a pacientes que têm doenças crônicas um pouco mais arrastadas, de outras naturezas, por exemplo, tá? A gente vai entender isso a partir desse gráfico, tá? Esse gráfico, ele é clássico, vocês vão ver em quase todas as aulas de cuidados paliativos, e é de extrema importância que a gente conheça de cor e salteado. Tá? Ele foi proposto pela OMS em 2007, é um pouquinho antigo já, mas ele é extremamente cabível em todos os tempos, digamos assim. Aqui, a gente vai avaliar o paciente dentro do tempo de evolução de doença, tá? Imaginando que aqui nós temos no 0 momento, o momento do diagnóstico, tá? E aqui a gente tem uma divisão nesse gráfico, onde nós vamos dividir em tratamento modificador de doença, ou seja, aquilo que vai tentar, de fato, fazer com que esse paciente zere a doença, né? Cuidar muito mais dos sintomas do que propriamente da cura, tá? Então, se a gente for pensar que no momento do diagnóstico nós iniciamos o cuidado paliativo, logicamente, no momento do diagnóstico, nós temos muito de tratamento modificador de doença para se fazer, e menos cuidado paliativo. Conforme o tempo de evolução de doença avança, esse tratamento modificador, ele vai ficando cada vez menor, até uma hora que ele se torna 0, enquanto que o tratamento paliativo, ele vai aumentando em proporção, tornando-se máximo, até o período que a gente chama do período de terminalidade, que culmina com o evento do óbito do paciente. Quando existe a morte do paciente, começa o período de luto, que é máximo no momento em que ele vai falecer. E esse período de luto vai ser um período que vai ser vivido pela família, pela equipe, né, pela equipe de atendimento de saúde, porque não dizer, porque também a equipe se enluta quando perde um paciente, e esse processo de luto, ele vai se resolvendo até o momento em que ele volta a zerar, tá bem? Aqui a gente tem uma reformulação desse gráfico da OMS, e eu queria trazer só algumas informações aqui para vocês em relação ao que a gente já comentou, né? Ele divide aqui, né, pensando na terapia modificadora de doença e no cuidado paliativo, que existe, por volta de 6 meses, já um processo que se inicia como terminalidade, tá? Então, a terminalidade, ela não é tão quadradinha como a gente viu no gráfico anterior, né? Então, começam-se os cuidados para a fase de final de vida, de terminalidade, até que o indivíduo entra no processo de morrer e, finalmente, ocorre o seu óbito, deflagrando, então, o processo de luto, tá? Aqui a gente tem alguns gráficos que trazem a evolução de algumas doenças. Quando eu tinha comentado com vocês em alguns slides anteriores que existe digamos assim, uma previsibilidade diante do paciente com câncer, é que provavelmente ele vem, né, na neoplasia, ele vem numa estabilidade até que em algum momento acontece uma curva descendente bastante íngreme, muitas vezes o surgimento de uma metástase, a refratariedade a um tratamento da quimioterapia, até que isso culmina com uma queda irreversível e o óbito do paciente. Quando a gente joga dentro daquele gráfico, vejam só como é interessante essa evolução, né? E é bem marcante, porque aqui a gente ainda está dentro de um tratamento modificador, e isso vai caindo progressivamente até que o indivíduo entre no processo de terminalidade e faleça. Aqui é a evolução de algumas doenças crônicas, como, por exemplo, o DPLC, as insuficiências cardíaca, hepática, renal, onde o indivíduo vem, tem uma intercorrência, cai, trata, volta para um patamar, só que nunca é um patamar, vejam, igual ao que ele estava antes. Ele tem uma recaída e volta, mas um patamar inferior. Recaída e volta num patamar inferior, até que ele vai caindo em uma queda onde não há recuperação, né?
colocando o desenho dessa curva no gráfico, vejam como ela se comporta. Aqui a gente vai falar do gráfico das demências e da fragilidade, da síndrome de fragilidade do idoso, onde ele começa a perder peso, perder massa muscular e ter vários processos inflamatórios importantes, né? Então, é bem mais irregular, então, consequentemente, muitas vezes é mais difícil você entender onde começa o processo de terminalidade desses pacientes, né? Onde essa irregularidade vai acontecer até muitas vezes no momento em que ocorre o óbito do paciente. Aqui, a nossa curva dentro do gráfico inicial. Essa alegoria também eu gostaria de convidar vocês para pensar um pouquinho a respeito disso. Imaginem que, eu uso bastante essa alegoria quando a gente vai conversar com alguma família que às vezes está com dificuldade de entender o que é o cuidado paliativo. Imagina que a gente está num Fusquinha, né? A gente tem um Fusquinha, ele pode até estar conservado, mas ele já é um carro mais antigo, ele não tem tanta velocidade, ou seja, ele não consegue dar muito, né? Ofertar muito. Mesma condição, muitas vezes, de um doente que está numa situação de enfermidade mais grave, tá? Às vezes ele até está conseguindo levar a vidinha dele, levando para frente, mas a gente não pode esquecer que ele tem uma doença grave e que ele pode estar comprometido por conta disso. Se a gente vai por um caminho, muitas vezes, sem o cuidado paliativo, a gente vai passar por uma estrada cheia de pedregulho, pensando que cada pedregulho desse possa ser um sintoma mal controlado, uma situação de vida que retire a qualidade de vida desse indivíduo, né? Ou a gente pode escolher ir pelo caminho com o cuidado paliativo, que seria uma estrada mais plana, tem as suas curvas, mas ela é mais branda, ela é mais plana. Às vezes até você consegue contemplar uma paisagem um pouquinho mais bonita, né? Mas ela é mais tranquila, a gente consegue conduzir o paciente de uma maneira mais tranquila. O cuidado paliativo, ele não é uma ciência de regras, de protocolos, mas é uma ciência de princípios, tá? Vale a pena lembrar que o cuidado paliativo tem o dever de reafirmar a vida e reconhecer a morte como um processo natural, é o que a gente chama de ortotanásia, processo nem que vai se demorar demais, que seria a distanásia, e nem o processo que vai ser apressado, como a eutanásia. O que o cuidado paliativo prega é o equilíbrio, né? Deixar o curso da doença normal seguir, mas de uma maneira mais adequada, mais branda. Ele vai ser parte integrante da prática do profissional de saúde, independente da doença de base que o indivíduo tiver ou do seu estágio evolutivo, como a gente já viu, pode começar desde o momento diagnóstico. Não pretende postergar e nem antecipar a morte, que é o conceito da ortotanásia que eu acabei de falar para vocês. Respeitar os valores do paciente e a sua autonomia sempre. Isso é a principal premissa do cuidado paliativo. E lembrar de que a gente precisa de muito equilíbrio, né? Ainda falando dos princípios do cuidado paliativo, lembrar que respeitar a autonomia do doente é fundamental, né? Então, respeitar as suas escolhas. Se ele falou um dia que ele não queria receber uma sonda nasointeral, respeite isso. Vamos estudar outras formas de deixar esse paciente mais confortável sem que isso bata na sua autonomia. Promover o alívio de dor e outros sintomas que podem trazer estresse para o paciente, inclusive sintomas psicológicos, espirituais. Iniciar esse cuidado o mais precoce possível, junto às outras medidas de prolongamento de vida. Lembrar que o trabalho é em equipe, multidisciplinar, não se faz cuidado paliativo sozinho. Ofertar esse suporte que possibilite o paciente viver o mais ativamente possível até o momento em que ele não consiga mais, em que ele realmente vai evoluir para a fase final de vida e para o óbito. Integrar aspectos psicossociais e espirituais a esse cuidado e amparar os familiares, os entes queridos desse paciente que estão vendo ele partir ali, muitas vezes, devagarzinho, né? O que gera, muitas vezes, processo de impotência, sensação de impotência, e nesse momento é fundamental ofertar o apoio aos familiares. Aqui eu trouxe para vocês uma foto da enfermaria onde eu trabalho, lá no Hospital do Servidor Estadual de São Paulo.
que foram desenhos trazidos pelos netos da paciente. A paciente está aqui, ela não aparece na foto, mas é válido, muito válido, a gente acolher essas manifestações de carinho, de cuidado, esse paciente mais tranquilo também no seu processo de partida. A presença das crianças, permitir a presença, muitas vezes até de um animal de estimação, se isso é importante para o seu paciente, que muitas vezes se encontra numa fase mais avançada e mais final da doença, tá? Só falando brevemente para vocês, a gente tem aqui algumas escalas de avaliação do paciente em cuidados paliativos. A gente vai mostrar algumas escalas de avaliação de capacidade funcional, algumas escalas de avaliação de sintomas e escalas prognósticas. Como escalas de funcionalidade, a gente tem o Karnofsky, bastante famoso, que varia de 100 a 10, onde vocês podem verificar que quanto maior for o Karnofsky, mais independente esse paciente é, né? Aqui, nós temos a escala do ECOG, onde temos uma variação de 0 a 5, sendo que 0 é o mais funcional, o mais assintomático possível, e 5, o indivíduo já moribundo, já em processo de morrer. Aqui, a escala de PPS, que é extremamente usada por nós no cuidado paliativo, que é a Palliative Performance Scale, ela varia de 100% até 0, 100% funcionalidade completa e 0 já o indivíduo que acaba de falecer. O que vai ser considerado aqui nessa escala? A deambulação, se o paciente consegue deambular sozinho, a atividade e a evidência de doença que ele apresente, né? Se ele é capaz ou não de fazer o seu autocuidado, ou se ele precisa de auxílio, se ele ainda consegue ingerir os medicamentos, as alimentações de uma maneira normal, ou se isso vai se reduzindo ao longo do tempo, e o nível de consciência, se ele permanece totalmente consciente, ou se ele vai tornando-se progressivamente mais sonolento. Vale lembrar que a gente vai avaliando a escala da esquerda para a direita, né? E conforme vai avançando a doença, esse PPS ele vai caindo, tá? De maneira que nós vamos avaliando sempre essa escala, da esquerda para a direita, de cima para baixo, como se a gente fizesse uma seta em direção, assim, que cortasse essa planilha, tá? O PPS é a escala mais usada em cuidados paliativos para a gente fazer a avaliação funcional dos nossos pacientes. Aqui é a escala de Edmonton, né, a escala de sintomas de Edmonton, ou escala ESAS, onde a gente avalia alguns sintomas, né, dor, cansaço, náusea, tristeza, ansiedade, sonolência diurna, falta de apetite ou muito bom apetite e falta de ar. Sendo que a escala varia de 0 a 10, 0 nada de sintomas e 10, o pior sintoma possível já sentido por esse paciente. É extremamente válido e é interessante que ele seja aplicado, esse questionário de ESAS, diariamente, para a gente ter uma avaliação mais fiel dos sintomas desse paciente e observando o que houve de melhora, o que não houve de melhora e progressivamente traçando o plano terapêutico para esse doente. Aqui a gente tem uma escala prognóstica, que é o Palliative Prognostic Index, que vai levar em consideração a escala de PPS, a ingesta oral, a presença de edemas, a presença de dispneia, né, ou falta de ar, e a presença de delírio. Sendo que um PPI maior ou igual a 6 indica uma sobrevida menor que 3 semanas, um PPI maior ou igual a 4, uma sobrevida menor que 6 semanas, e um PPI menor que 4, uma sobrevida maior que 6 semanas, tá? Obviamente, não é uma coisa estanque, mas é algo que dá para dar uma noção para a gente do grau de comprometimento desse doente e do prognóstico de vida que ele pode apresentar. Aqui a gente tem uma escala recentemente traduzida para o português, que é a Supportive and Palliative Care Indicators Tool, ou SPICT, tá? E essa é a versão para o português, onde nós vamos também fazer uma prévia de prognóstico. Então, nós vamos avaliar esses pacientes que tenham risco para deterioração do seu quadro clínico, ou então até risco de falecer, tá?
É bem interessante, vale a pena vocês lerem com calma, com cuidado, cada um desses parâmetros, porque é extremamente válido para a gente começar a fazer um traçado de plano de cuidados para esse paciente, tá? Para finalizar, gostaria de terminar com algumas questões para vocês, levantar algumas questões de que a responsabilidade da equipe médica, não só da equipe médica, mas multidisciplinar, como a gente viu, frente a um paciente com uma doença grave, uma doença crônica incurável, é muito grande, né? É imensa. E quanto mais próximo o indivíduo vai chegando da fase final de vida, isso vai se tornando ainda mais dinâmico, ainda mais importante, tá? E vocês vão entender porque eu estou deixando essas flores aqui maravilhosas para vocês olharem. Vale lembrar que o processo de morrer, como a gente falou, ele é muito dinâmico. A gente precisa atentar para muitos detalhes, todos os aspectos, não só físicos, como a gente comentou, e tomando por base que aquele paciente que você está lidando, ele é uma pessoa, ele tem uma história de vida, ele tem uma família, ele tem um amor, ele tem uma trajetória, né? E isso precisa ser levado em consideração. Ele não é só uma doença, ele tem uma trajetória de vida e a gente precisa levar isso em consideração e respeitar. A gente precisa legitimar a realidade, ou seja, trazer para ele o que é real, com todo o cuidado possível, né? Trazer as notícias, e a gente vai conversar um pouquinho posteriormente sobre más notícias. Então, trazer essa notícia de uma maneira cuidadosa, né? E, ao mesmo tempo, você não vai retirar a esperança desse paciente. Talvez fazê-lo enxergar de que a gente está diante de a esperança de uma qualidade de vida melhor, mesmo quando a gente está diante da incurabilidade de uma doença, né? E lembrar também de fazer esse suporte, fazer esse acolhimento à família, às pessoas que esse paciente vai deixar, né? E também se permitir, como equipe, ser acolhido também pelos outros colegas, porque a gente, como equipe, também se entristece quando perdemos um paciente, né? Espero que tenha ficado para vocês uma visão um pouco diferente desse pegar na mão. Que o cuidado paliativo é muito mais do que isso. É técnica, é cuidado, é acolhimento, mas não é só simplesmente o cuidar na mão, o pegar na mão. Pegar na mão faz parte, né? Para você mostrar que está ali do lado do seu paciente. Mas o cuidado paliativo, ele vai muito, muito além desse apenas pegar na mão, né? E como a gente vê aqui nessa foto da Cicely Saunders, onde ela, com um sorriso, com um olhar, acolhe essa paciente, né? E é dela que eu trago essa última frase, onde ela diz: eu me importo pelo fato de você ser você, me importo até o último momento de sua vida, e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudar você a morrer em paz, mas também para você viver até o dia da sua morte. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Muito obrigada, aqui estão os meus contatos, fico à disposição para retirar dúvidas, e que a gente possa fazer o trabalho dessa borboleta, né, que vai sair polinizando por aí, que a gente também possa levar aos outros colegas, aos outros profissionais, os conceitos do cuidado paliativo. Muito obrigada e até uma próxima aula. Bacana a aula, né? Espero que você tenha aproveitado todo esse conhecimento. Você pode ter ainda mais informações sobre este conteúdo e muitos outros de seu interesse nas atualizações profissionais do CECAD. É só ir lá no nosso site em www.cecad.com.br e conferir. Bom, vamos para o nosso segundo tema do dia. Uma boa aula para você! Olá, pessoal. Meu nome é Priscila, eu sou enfermeira, especialista em comunicação de más notícias e faço parte de um grupo de cuidados paliativos. Hoje nós vamos falar sobre o cuidado à pessoa na comunicação de más notícias, tá? Então, primeiro nós vamos definir o que era a comunicação, né? Uma coisa tão importante do nosso dia a dia,
que muitas vezes a gente não dá aquela importância que deveria. Então, a comunicação é tornar algo comum, tá? Algo que nós vamos ter o emissor e o receptor. Então, é tornar o que eu estou pensando em comum. O que eu vou falar para outras pessoas? A comunicação, ela é um processo, tá? Muitas vezes a gente acha, será que existe a técnica para comunicação? O que é a comunicação? Então, ela é um processo, tá? Ela é um processo dinâmico, inevitável, irreversível e bidirecional. Então, eu falo, não tem como voltar atrás. Então, por isso é importante a gente aprender as técnicas da comunicação, inclusive numa comunicação de uma má notícia, né? Porque nós não somos aí treinados aí para falar de uma má notícia, né? Nem na faculdade de medicina, nem de enfermagem, nem de outras profissões, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de como se comunicar, usar as técnicas para nos ajudar aí a falar de uma má notícia, tá? Então, quando eu mostro esta frase para vocês, o que vocês acham? Que eu estou me comunicando ou não? Então, vamos lá para a próxima frase. Eu gostaria que vocês lessem essa frase em voz alta. Provavelmente vocês vão ler. A comunicação é importante para obter um bom resultado. Mas será que é isso mesmo que está aí na frase? Não, né? Na frase está: a comunicação é importante para obter um bom resultado. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes eu acho que a pessoa entendeu o que eu estou falando e ela não entende. Então, eu preciso aí saber aí me comunicar corretamente. E aí existe aí na comunicação, como eu falei anteriormente para vocês, o quê? O emissor, o receptor e os ruídos, tá? Esses ruídos que vão estar atrapalhando a gente na comunicação. Esses ruídos, eles podem ser internos quanto externos. O externo é muito fácil, né, da gente identificar. É um barulho, é alguma coisa que está me incomodando naquele momento, que interfere na comunicação. Mas, e os ruídos internos? Como trabalhar esses ruídos internos, né? O que são esses ruídos internos? São os nossos sentimentos, tá? A raiva pode atrapalhar, a culpa pode atrapalhar na comunicação, a pena pode atrapalhar. Então, o meu segundo passo para uma boa comunicação é me autoconhecer e trabalhar esses sentimentos para que não atrapalhem na comunicação. Isso é fácil? Não, é difícil. Mas a gente precisa, o quê? Nos autoconhecermos para que esses ruídos não atrapalhem na comunicação. Lembra que eu falei lá no começo, a comunicação é tornar algo comum. E existem esses ruídos que podem a minha emissão da minha mensagem, né? Dela chegar no meu receptor. Então, eu preciso tomar muito cuidado. Vejam aí, o garçom fala: como achou o frango, senhor? E ele responde: atrás do purê, obrigado. Mas era isso que o garçom queria saber? Não, queria saber se o frango estava bom. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a mensagem. Foi decodificada pelo receptor e entendida por ele, né? E muitas vezes a gente acha que foi e não foi. E isso atrapalha o processo da comunicação. E a comunicação, a gente fala um pouquinho na área da saúde, né? Infelizmente ou felizmente, a gente tem que trabalhar com pessoas. Muitas vezes a gente gosta dessa pessoa ou não gosta dela. Mas lembre-se, o ruído, ele não pode essa comunicação. Então, eu preciso conversar, independente se eu gostar ou não desta pessoa. E aí entra, então, a comunicação de más notícias, né? A comunicação de más notícias é um ato humano, ético, médico e legal, tá?
que uma pessoa tem que comunicar a um semelhante da sua morte ou de um prognóstico, né, não favorável, e isso traz uma tristeza muito grande para esta família, né? E muitas vezes o profissional da saúde, ele o quê? Tendo aquele sentimento, nossa, eu vou levar o sofrimento para a família se eu dar uma má notícia, né? Não, pelo contrário, a gente faz parte do luto, né? Eu quero que este luto, quando a família lembra de uma morte de um ente querido, que este luto torne-se uma saudade ou uma tristeza, né? Eu gostaria que tornasse uma saudade. Então, o profissional, ele faz parte do luto, né? Eu preciso que esse luto, ele se transforme numa lembrança, em uma saudade, não de uma tristeza ou de um trauma para essa família, tá? Então, a definição da comunicação é de más notícias em situação crítica, né, ou em situação de crise, é qualquer informação que envolva uma mudança drástica na perspectiva de um futuro, com um sentimento negativo, tá? Não tem nada de bom de comunicar aí uma notícia aí não tão boa para uma família, mas como que eu vou trabalhar isto para que futuramente ela não tenha um trauma quando ela lembre deste momento, né? Então, eu preciso ter certeza que a mensagem foi emitida de uma forma correta, aconchegante e acolhedora, tá? Isso é muito importante. Então, a gente tem que deixar os nossos preconceitos de achar que nós vamos levar uma mensagem aí triste, que traz um sofrimento para a família. Não, já aconteceu a morte, ou já aconteceu um prognóstico ruim, como eu vou acolher a família neste momento, tá? Então, a gente faz parte, sim, do luto. Eu preciso saber o contexto que a família está neste luto. Quais são as fases do luto, né? Que é a negação, a revolta, a barganha, a depressão e a aceitação. Lógico que não vai estar nesta sequência, tá? Mas nós precisamos saber as fases do luto e trabalhar com essas fases do luto. Ah, eu vou chamar psicologia. Não, lógico, a psicologia vai estar nos dando o apoio, né? Mas a família, ela quer saber do médico, ela quer saber do enfermeiro. Então, eu preciso estar o quê? Ciente e trabalhar com as situações. Tá? Então, eu vou trabalhar a fase que ela está na negação, na revolta, na barganha, até ela chegar na aceitação. Muitas vezes demora para ela chegar na aceitação, mas a gente vai trabalhar todas as fases. Então, nós vamos utilizar algumas palavras que vão nos ajudar em relação aí o acolhimento e a comunicação, tá? Que nós falamos que na verdade, são os pilares de ajuda, tá? Que é o respeito. Então, eu vou entrar nesta conversa, nesse acolhimento, sem preconceitos, tá? Muitas vezes eu sei a situação, o que aconteceu entre os familiares ou entre o paciente, mas lembre-se dos ruídos internos. Então, eu vou entrar aí sem preconceito, tá? Com a empatia, o que seria a empatia? É o quê? Eu entro na dor do outro e saio desta dor para poder ajudá-lo, tá? E vou fazer aí a escuta ativa, tá? A empatia, ela é diferente da compaixão, tá? Então, a empatia, eu entro na dor e saio para poder ajudar essa família. E ser o quê? Autêntico, tá? Então, isso também é muito importante, tá? Ah, Priscila, mas a gente é ser humano, a gente pode chorar na hora de acolher essa família? Não, tá? Eu posso ter o quê? Lágrimas fáceis, mas não chorar. Imagine você sendo acolhido por um profissional e ele está aí chorando, né? Você gostaria que um pilar de ajuda estivesse chorando? Não. Então, eu preciso, muitas vezes vem uma lágrima fácil, mas não seja um choro, tá? Isso não pode acontecer.
O ouvir, ele é diferente do escutar, isso é muito importante. Quando eu falo da escuta ativa, ela é diferente aí do ouvir, tá? O ouvir, ele é fisiológico, vocês podem estarem aí me ouvindo, mas não está prestando atenção em nada do que eu estou falando. E escutar, eu escuto aí com o corpo, com sentimentos, com a presença. Então, por isso que eu vou fazer uma escuta ativa do que a família está falando, tá? Com isso, eu vou o quê? Ver as necessidades dessa família, tá? Então, eu vou fazer uma comunicação de uma má notícia, uma situação de crise, mais um acolhimento. Eu vejo o que ela precisa neste momento. E aí, existem algumas técnicas da comunicação, tá? Que vai nos ajudar aí nesta parte tão difícil, né? A primeira delas é o reflexo de emoções, tá? Como é o reflexo de emoções? Olha, eu entendo que essa situação, ela é grave, eu compreendo que, eu imagino como. Então, essas palavras nos ajudam a trazer a família para a realidade, né? Porque numa comunicação aí de uma morte, por exemplo, a família muitas vezes ela foge aí da realidade. Então, o reflexo de emoções traz a família novamente para a realidade. Eu trabalhei muitos anos na parte da captação de órgãos, né? E aí, para a gente falar sobre a morte encefálica, que é igual à morte, a ferramenta ajuda bastante, essa ferramenta do reflexo de emoções, de trazer a família para a realidade. A clarificação, então eu vou clarificar do que está acontecendo, né? Olha, o seu filho estava trabalhando, caiu do andaime, veio aqui para o hospital, nós utilizamos todos os recursos possíveis, né? Mas, infelizmente, ele está morto. Então, palavras nos ajudam, também as palavras, a trazer a família para a realidade, tá? Então, isso é muito importante, clarificar as mensagens. Assim, eu evito que erros de compreensão, tá? E a paráfrase, que eu vou trazer o que é a família para a realidade, né? Vou trazer a família para a consciência, para a situação. Isso é muito importante. E, por último, a metáfora. Então, a metáfora ajuda muito, né? A você fazer uma comparação. Principalmente te ajuda na morte encefálica, né? Olha, imagine que a sua mãe é uma rosa. Eu corto a rosa do pé, coloco ela num vaso com água. Ela está viva ou ela está morta? Ela está morta. Eu cortei ela do pé e coloquei ela no vaso. Então, ela vai murchar, tá? Então, isso ajuda muito quanto você falar sobre uma má notícia, metáfora. Tomar muito cuidado com a metáfora, tá? Uma vez o médico falou assim, olha, imagine que a sua mãe é uma galinha. A gente cortou a cabeça da galinha e o corpo dela ainda continua tremendo, mas ela tá morta. Oi? Né? Lembre-se, a gente tem que trazer o quê? Uma saudade do luto, não uma tristeza ou um trauma. Então, tomar cuidado aí com a metáfora em si. Usar aí perguntas abertas, tá? Não perguntas fechadas. Perguntas abertas, você começa a captar, né, as palavras para você utilizar no diálogo, no acolhimento, tá? Então, usar as mesmas palavras, repetir as palavras que a família disse, também isso mostra que você está lá presente, tá? Que realmente você está lá para ajudá-la. Então, isso é muito importante. Eu preciso lembrar também que eu falo muitas vezes com o meu corpo, tá? Então, a comunicação não verbal também é importante. Eu também estou me comunicando com o meu corpo. E os elementos da comunicação. Imagine, a família está me vendo, né? Como ela me vê neste momento. Então, a expressão facial tem que ser adequada, o olhar, o contato físico, a postura, eliminar barreiras. Então, quando eu estiver conversando com a família, primeiro, eu preciso estar num lugar que não tenha ruídos externos, tá?
ou na sala da enfermagem, ou na sala da assistente social, da psicóloga, no conforto médico. Então, um lugar privado, tá? A família, ela precisa estar sentada, né? Não adianta eu estar, e eu como profissional também sentado, né? Porque se eu estou de pé e a família está sentada, isso traz já um ar de superioridade. O que eu estou falando está certo e acabou. Então, eu sento, eu convido a família para sentar, tá? Eu não uso palavras como bom dia, boa tarde, boa noite, porque não é um bom dia para a família. Tudo bem, não tá tudo bem, tá? Então, eu preciso aí me comunicar, me conectar o verbal com o não verbal, né? Então, infelizmente, eu abaixo a minha cabeça, eu não tenho boas notícias, tá? Não posso cruzar os braços, isso é uma barreira entre o entrevistador e o familiar, né? Não posso cruzar as pernas, tá? Então, preciso sempre ter uma postura de um aconchego, tá? Isso é muito importante. Então, eu preciso que essa comunicação, ela seja feita de uma forma adequada, até a família compreender o que realmente está acontecendo, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os instrumentos do perfil profissional. O que eu tenho que ter, né? Então, o que é uma qualidade e uma habilidade, né? Então, a qualidade, o que eu preciso ter como profissional? Né? Humildade, simplicidade, preciso ter um respeito, uma empatia, uma compaixão, né? Principalmente quando a gente fala de cuidados paliativos, né? Cuidados paliativos, a gente vem para quê? Para dar um conforto e uma qualidade melhor de vida para o paciente numa determinada fase da doença, né? Então, eu preciso ter bastante empatia e compaixão. Habilidade, ser um bom ouvinte, né? A gente entra muitas vezes para conversar com a família, a gente não vai conversar em 5, 10 minutos. Muitas vezes em 30 minutos, em 1 hora, tá? Eu preciso mostrar para a família que eu estou presente, né? Ter paciência, utilizar linguagem simples, tá? Prestar muita atenção na comunicação não verbal, isso é importante, e ter muita sensibilidade. E aí, a comunicação não tem como nós não falarmos do acolhimento familiar, né? Porque eu vou dar uma má notícia, então eu preciso acolher esta família. Né? E para eu acolher a família e dar uma má notícia, eu preciso entender o contexto familiar. Né? O que aconteceu, por que ele está no hospital, né? Quem que está indo visitar este paciente, qual é o grande temor da família. Então, eu preciso entender o contexto familiar. E aí, como que eu vou começar, né? Como que eu vou dar esta má notícia? Porque é a nossa dificuldade, né? Então, primeiro, eu vou estudar a sala, tá certo? É muito importante estudar a sala antes de levar a família. Uma vez eu fui levar uma família para dar uma má notícia com o médico, no conforto médico, e eu acabei esquecendo de dar uma olhada nesse conforto. E aí, quando eu entrei com a família, tinha uma cueca pendurada na cama do médico. E aí, eu, a família e o médico ficamos olhando para a cueca. Ninguém prestou atenção no que realmente nós estávamos falando. Então, ver essa sala antes de levar a família, nos apresentar. Olá, meu nome é Priscila, sou enfermeira, este aqui é o médico fulano de tal. Nós viemos aqui para conversar com vocês. Eu vou direcionar aonde a família vai se sentar. O acolhimento, também o que faz parte do acolhimento? O posicionamento dos móveis, tá? Então, sempre em círculo, tá certo? As cadeiras, tá? Não posso ter barreira, inclusive mesa. Então, às vezes, eu não consigo tirar a mesa, eu tiro a cadeira e fico mais perto da família, tá bom? E aí, eu começo a falar. Tá certo? Como? Primeiro, perguntar aos familiares o que eles entenderam quanto ao diagnóstico do ente querido deles, né? Para eu começar a criar um vínculo, tá? E ver quais as necessidades da família e como eu vou usar as ferramentas da comunicação, tá? E adequar-se aí ao ritmo e compreensão da família.
evitar linguagens técnicas, responder as perguntas. Então, o familiar não pode ficar no vácuo, eu tenho que responder. Meu filho está grave? Está grave, né? Então, tem que responder. Identificar as necessidades dessa família. Isso é muito importante. E com isso, eu consigo estabelecer um vínculo com essa família, né? Estabelecendo esse vínculo, eu consigo chegar aí e dar uma notícia, muitas vezes é a morte, e acolher esta família, tá certo? E aí eu quero terminar a minha aula falando uma frase aqui. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, do Chico Xavier. Então, é muito importante nós aprendermos a nos comunicar e, principalmente, dar uma má notícia, tá? Então, pensar aí desde o posicionamento dos móveis, pensar na minha comunicação verbal e não verbal, na minha postura. Então, infelizmente, eu não tenho uma boa notícia, abaixo a cabeça, a pausa me ajuda bastante, né? Na hora que eu me sentar para conversar com a família, não cruzar os braços, não cruzar as pernas, tá? Começar a perguntar o que eles entenderam quanto ao diagnóstico, trabalhar em cima disso, posso estar usando o reflexo de emoções, depois a clarificação, usar perguntas abertas, tá? E por fim, se for necessário, a metáfora. A metáfora, acho que cabe muito mais numa morte cefálica do que numa morte ou num prognóstico, né, ruim. E aí, por fim, eu vou identificar as necessidades dessa família e trabalhar em cima dessas necessidades. Então, isso é muito importante. E aí eu vou conseguir atingir o meu objetivo, né, que é dar uma má notícia em uma situação de crise, acolher esta família. E neste momento a família vai ter o quê? Um luto aí de uma saudade, né? E não de uma tristeza. Ah, Priscila, mas os cuidados paliativos a gente tem um pouquinho de dificuldade, principalmente na fase de terminalidade, né? Como é que eu faço? É criar este vínculo com a família desde o início. Tá? E a família, ela tem muita dúvida, inclusive quanto às medicações, né? Olha, vai entrar morfina, está sedando, né, o meu pai, minha mãe? Não, a morfina, ela está sendo instalada para quê? Para evitar um desconforto respiratório, evitar o quê? Uma dor. E aí, quando for entrar numa sedação paliativa, explicar o porquê, mais o que? Se eu já tenho este vínculo com a família, se eu já uso as técnicas da comunicação, com certeza, o final, a gente vai, como é que se diz? Atingir os nossos objetivos, tá bom? Então, finalizo aqui a minha aula, eu estou à disposição, os meus contatos estão aí, tá bom? E qualquer coisa, eu estou à disposição. Muito obrigada. Muito boa a abordagem deste assunto, né? Reforço que o conteúdo desta aula foi elaborado por um autor dos programas de atualização do SECAD, com base em um artigo desenvolvido por ele. Este curso gratuito é promovido pela ArtMed, o maior hub de educação em saúde do Brasil. Neste final de ano, nada melhor do que presentear alguém que você gosta com conhecimento, não é verdade? Veja as ofertas especiais que a ArtMed preparou para você. Ao aproveitá-las, você ainda pode presentear alguém. Veja como. Ao se inscrever em qualquer programa de atualização do SECAD, a nossa plataforma de educação continuada, você ganha um cupom de R$300 em livros que pode ser utilizado por quem você quiser. Para garantir este presente, você deve digitar o cupom que aparece na tela antes de finalizar a compra. O voucher para aproveitar os livros será liberado para o seu e-mail em até 10 dias úteis após a confirmação do pagamento. Além disso, até o dia 31 de dezembro, na compra de 3 livros, você paga apenas 2. Escolha 3 títulos de sua preferência e, ao inserir o cupom no carrinho de compras, você ganha um desconto que equivale a um livro de graça.
O desconto é sobre o preço de capa dos livros. E para finalizar, ao se inscrever em cursos digitais com valor a partir de R$ 600 da ArtMed 360, você ganha um voucher de R$ 200 em livros que será enviado para o seu e-mail em até 10 dias úteis depois da confirmação do pagamento. Ele pode ser utilizado por você ou, se preferir, você pode presentear alguém. Clique nos botões que aparecem nesta página para ser direcionado aos sites dos produtos e aplique o cupom na hora de finalizar a compra. Bom, pessoal, o primeiro dia de aulas do curso online de atualização SECAD vai ficando por aqui. Como o próprio nome já diz, este curso está sendo promovido pelo Sistema de Educação Continuada à Distância da ArtMed, o SECAD. Amanhã teremos mais um encontro com outros profissionais convidados. E a videoaula será liberada a partir do 12h30 no horário de Brasília. Assim que você receber e abrir o e-mail de liberação da videoaula, clique no link e registre a sua presença com seu nome completo e e-mail. Só assim você garante a emissão do seu certificado, ok? Então eu espero você. Até mais!